Olá, meu nome é Vailton, eu sou professor de filosofia e vou apresentar para vocês a introdução ao estudo de filosofia. Essa aula é uma aula de introdução ao estudo da filosofia, a primeira aula de filosofia para a primeira série do ensino médio. É o primeiro contato que vocês têm com a filosofia de maneira didática, como disciplina de ensino, de estudo. Apesar de que o contato com a filosofia é constante, é rotineiro, é desde o momento que você nasce. Você já começa a despertar curiosidade pelo saber, o interesse em investigar, em pesquisar, em conhecer as coisas. Então, isso é filosofia. Então, vamos apresentar a filosofia, a história da filosofia, principalmente da filosofia grega, da filosofia antiga, vamos pontuar a princípio nesse início de período letivo, a filosofia antiga com os pré-socráticos, desde Tales de Mileto, que é considerado o pai da filosofia, foi com ele que surgiu a filosofia, a partir do interesse do homem a desmistificar as crenças sobre o surgimento do universo e buscar argumentos fundamentados em lógica a explicação para explicar as coisas do ser, da existência do mundo, do universo. Tales de Mileto, considerado pai, e ele estabeleceu a origem de todas as coisas, o arqué, o princípio de tudo, foi o objeto de investigação dele para desvendar os mistérios da humanidade, do universo. Né? Os pré-socráticos, e é exatamente isso, é um modo de pensar racional que foi estabelecido nessa filosofia antiga, do Tales de Mileto até Sócrates. E vamos passando, chegando para Sócrates, vamos passar por Parmênides, onde daremos um destaque ao Parmênides e a teoria parmenidiana sobre os conceitos sobre o ser e a ciência que estuda o ser, a ontologia, tá certo? Passando daí, nós vamos também estudar as disciplinas fundamentais da filosofia. As disciplinas fundamentais da filosofia que, segundo Descartes, a filosofia é como uma árvore, cujas raízes é a metafísica. O tronco é a física, de physis, natureza. E os galhos são todas as outras ciências. Por isso se diz que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Que todas as ciências surgiram da filosofia. Desde o princípio, como a ontologia, por exemplo, as mais antigas, filosofia antiga, a ciência antiga, e as mais recentes, como a psicologia, a psicanálise e a sociologia, surgiram a partir da filosofia, tá certo? Então, aí nós vamos estudar, depois da metafísica, a epistemologia, a lógica, a ética, a estética e a filosofia política. Filosofia política, vamos desfragmentar um pouco esse vocábulo, essa expressão, filosofia política, vem da palavra filosofia, que significa amar ao saber, e política, que é polis, de cidade, mais um adjunto adverbial de ação, que significa prática. Então, prática da cidade. Amar ao saber da prática da cidade. Ou seja, amar o saber do exercício de cidadania. A prática cotidiana, prática cidadã cotidiana. Inclusive, posteriormente, vamos dar uma aula mais bem elaborada e mais aprofundada sobre filosofia política. Não é aula de política, mas sim de filosofia. Porque em vários momentos a gente vai abordar aspectos de outras disciplinas, mas não é aula de, por exemplo, falar de geografia, falar de política, falar de religião, falar de matemática, de história, mas a aula é de filosofia. Porque o objetivo da filosofia é orientar
para adquirir o conhecimento. Como diz Alexandre Dumas na sua obra O Conde de Monte Cristo, é possível ensinar e aprender filosofia? Não, porque a filosofia é a reunião de todas as ciências com o gênio que a aplica. Então vai ser muito divertido e vocês vão se interessar muito pela filosofia. E na próxima aula me respondam qual é o objeto de curiosidade, de interesse da filosofia política. Tá ok?